Em 2023, o show do Gustavo Lima no São João de Caruaru reuniu mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Para ter noção do tamanho disso, é mais gente do que a população inteira de cidades como Maceió. Tudo isso para ver um homem de chapéu cantando sobre cachaça, traição e saudade. E a pergunta que ninguém faz é: por quê? Por que um cara do interior de Minas Gerais, filho de agricultor, sem formação musical formal, sem padrinho na indústria, sem nada, consegue mover 1 milhão de pessoas num campo aberto no interior de Pernambuco? A resposta não está na música. Está numa teoria que um psicólogo suíço desenvolveu há mais de 100 anos. E quando você entender essa teoria, vai olhar para o Gustavo Lima de um jeito completamente diferente. Carl Gustav Jung nasceu em 1875 na Suíça. Começou como discípulo de Freud, o pai da psicanálise. Mas em algum momento, Jung percebeu que Freud estava olhando pequeno demais. Freud enxergava o inconsciente como um depósito de traumas pessoais, de memórias reprimidas, de desejos escondidos. Jung disse: não, o inconsciente é muito maior do que isso. Ele chamou de inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique humana que não pertence ao indivíduo, pertence à espécie. É uma memória acumulada ao longo de milhares de anos de evolução, compartilhada por todos os seres humanos, em todas as culturas, em todos os tempos. E dentro desse inconsciente coletivo, vivem os arquétipos. Arquétipos são figuras universais, padrões de comportamento e energia que aparecem em todos os povos, em todas as religiões, em todos os mitos. O herói, o sábio, a sombra, a grande mãe, o bobo da corte. Jung dizia que quando uma pessoa encarna um arquétipo de verdade, ela deixa de ser apenas uma pessoa. Ela vira um símbolo. E símbolos têm um poder que nenhuma técnica, nenhum marketing, nenhum talento individual consegue replicar. Gustavo Lima não é um cantor popular. Gustavo Lima é um arquétipo andando de chapéu. O arquétipo que ele carrega tem um nome na teoria junguiana: o trapaceiro. O trapaceiro não é o vilão, não é o herói. É o personagem que aparece nas margens da sociedade, que ri das regras, que transforma o proibido em festa, que inverte a ordem sem pedir licença. Ele existe em quase todos os sistemas mitológicos do mundo. É Hermes na Grécia. É Exu no candomblé. É o palhaço no circo medieval. É o coringa no baralho. E no Brasil de 2010 para cá, é Gustavo Lima. Pensa na trajetória dele. Cresceu no interior de Minas Gerais, numa família que mal tinha o que comer. O pai plantava, a mãe costurava. Gustavo Lima aprendeu a tocar violão porque não tinha outra coisa para fazer. Começou cantando em festas pequenas, em barzinhos, em eventos que a maioria dos artistas de hoje nem aceitaria fazer. Não tinha gravadora, não tinha produtor, não tinha plano. Tinha o Balada. Quando o Balada foi lançada em 2011, ninguém na indústria levou a sério. Era considerada brega demais, simples demais, sem profundidade. Os críticos musicais nem se deram ao trabalho de criticar. Era invisível para quem estava dentro do sistema. E explodiu exatamente por isso. Porque o trapaceiro não pede permissão ao sistema. Ele contorna o sistema. Ele encontra a brecha, o atalho, o caminho que os guardiões da norma nem perceberam que existia. Gustavo Lima entendeu antes de todo mundo que o povo brasileiro não queria ser elevado. Queria ser encontrado onde estava. Isso é o trapaceiro em ação. E quanto mais a elite cultural desprezava, mais o povo abraçava. Porque o desprezo da elite é combustível para o arquétipo do trapaceiro. É a confirmação de que ele está do lado certo da cerca. Mas aqui é onde Jung faria um alerta severo. O trapaceiro é o arquétipo mais perigoso de todos de se encarnar. Porque o trapaceiro vive no limite. Ele opera na fronteira entre o sagrado e o profano, entre o permitido e o proibido, entre a festa e o caos. E quando alguém encarna esse arquétipo sem consciência, sem âncora, ele não consegue sair do personagem. Ele vira o personagem. Jung chamava isso de inflação do ego.
O momento em que a pessoa confunde a máscara com o rosto. Acredita que é o símbolo, não o canal do símbolo. Pensa no que aconteceu com Gustavo Lima ao longo dos anos. A imagem foi se tornando cada vez mais extrema. A cachaça deixou de ser tema de música e virou identidade pública. O excesso deixou de ser performance e virou expectativa. O público passou a cobrar do artista que ele fosse cada vez mais o personagem, e o personagem foi engolindo o homem. Jung viu isso acontecer em figuras históricas, em líderes religiosos, em artistas. Quando o arquétipo se inflaciona, ele começa a exigir sacrifícios reais, não metafóricos, reais. A saúde, os relacionamentos, a clareza mental. A vida privada vai sendo devorada pela persona pública. O trapaceiro que não tem âncora vira sua própria vítima. E tem outro aspecto que Jung identificaria imediatamente. O trapaceiro existe para revelar uma verdade que a sociedade não quer enxergar. Não para entreter, para revelar. Gustavo Lima, no auge, revelava algo real sobre o Brasil. Que existe uma maioria silenciosa, trabalhadora, que foi ignorada pela cultura oficial durante décadas e que encontrou na festa, no forró, no sertanejo universitário, uma forma de existir com dignidade. Isso é poderoso. Isso é arquétipo funcionando. O problema é que o trapaceiro, quando não evolui, fica preso na mesma revelação para sempre. E a mesma revelação que liberta uma geração pode aprisionar a próxima. Voltando àquele campo em Caruaru, 1 milhão de pessoas. Elas não foram ouvir música. Elas foram encontrar um espelho. Um espelho que diz: você existe. Sua vida existe. Sua dor, sua alegria, sua festa, sua cachaça, tudo isso existe e tem valor. E por um momento, naquele campo, aquilo era verdade. Jung tentou nos avisar que esse tipo de poder é real, que arquétipos são reais, que quando uma pessoa encarna um deles, ela consegue fazer coisas que a lógica não explica. Mas ele também tentou nos avisar sobre o custo. Gustavo Lima é exatamente o que Jung descreveu. Um canal de algo muito maior do que ele mesmo. A questão que fica, a que nenhuma entrevista, nenhum documentário, nenhuma análise musical vai responder, é se ele sabe disso. Porque o trapaceiro que se conhece pode se libertar do personagem quando quiser. O que não se conhece fica preso nele para sempre.